Oi, tá começando mais um Audiobook Chocolate. Eu sou a Rayane Canin e o livro de hoje é A Última Viúva, da Karin Slaughter. Pra quem não tá acostumado, essa autora geralmente tem uns livros um pouco mais pesados, então cuidado com os gatilhos, ok? Vamos de descrição da capa? Tem uma mulher com um vestido branco correndo em meio a uma floresta e tá tudo escuro, como se fosse de noite. E é como se a gente estivesse vendo isso através de um vidro quebrado. O título está escrito em azul e o nome da autora está escrito em branco. E na parte inferior tem uma frase. Uma das melhores autoras de thrillers da atualidade. A opinião da Tess Gerritsen. Esse livro é parte dos livros da série do agente Will Trent. Mas se você ainda não leu os outros, não se preocupe, porque eles não têm uma ordem específica. E esse livro foi um pedido especial da linda da Priscila que me mandou esse livro. Ela me mandou assim no presente. Lê pra gente? Como se eu pudesse recusar, né? Um beijo, Priscila, e um beijo pra você que tá me ouvindo. Pega o seu chocolatinho e vamos começar. Estamos condenados a repetir o passado. Não importa o que aconteça. Isso é estar vivo. Kurt Vonnegut. Parte 1. Domingo, 7 de julho de 2019. Prólogo. Michelle Spivey correu pelos fundos da loja, olhando freneticamente cada corredor em busca da filha. Pensamentos apavorantes dando voltas no seu cérebro. Como pude perdê-la de vista? Eu sou uma péssima mãe. Meu bebê foi sequestrado por um pedófilo ou um traficante de pessoas. Será que eu deveria alertar a segurança da loja, chamar a polícia ou... Ashley. Michelle parou tão de repente que o sapato guinchou no piso. Respirou fundo, tentando forçar o coração a voltar a bater no ritmo normal. Sua filha não seria vendida como escrava. Estava no balcão de maquiagem experimentando amostras grátis. O alívio começou a se dissipar enquanto o pânico se instalava. Sua filha de 11 anos. No balcão de maquiagem. Mesmo ela tendo proibido Ashley, sob qualquer circunstância, de usar maquiagem até fazer 12 anos. E depois disso, só blush e brilho labial. Não importa o que as amiguinhas estivessem usando e fim de papo. Michelle levou a mão ao peito. Caminhou devagar pelo corredor, dando tempo a si mesma para voltar à forma de uma pessoa sensata e racional. Ashley examinava tons de batom de costas para Michelle. Ela girava os tubos com experiência porque, é claro, quando estava com as amigas, experimentava todas as maquiagens delas, praticando umas nas outras, pois era aquilo que garotas faziam. Pelo menos algumas. Michelle nunca teve vontade de se arrumar. Ainda se lembrava dos gritos estridentes da mãe quando se recusou a raspar as pernas. Você nunca vai conseguir usar meia calça. Ao que Michelle respondia. Graças a Deus. Aquilo fazia anos. Havia tempos que a mãe dela tinha partido. Michelle era uma mulher adulta com a própria filha e, como toda mulher, tinha jurado não repetir os erros da mãe. Será que ela estava exagerando? Será que, por meio de suas tendências pouco femininas, estava punindo a filha? Será que Ashley já tinha idade suficiente para usar maquiagem e Michelle, não tendo interesse algum por delineadores, corretores e pelo que mais Ashley passasse horas vendo no YouTube, estava privando a filha de uma espécie de rito de passagem para a vida adulta? Ela pesquisara sobre marcos juvenis. Os 11 anos era uma idade importante, um ano considerado fundamental, o ponto em que as crianças conquistavam quase 50% do poder. Era preciso começar a negociar com elas em vez de simplesmente dar ordens. Algo bastante razoável na teoria, mas aterrorizante na prática. Disse Ashley ao ver a mãe, e enfiou o batom desesperadamente de volta no mostruário. Eu só estava... Tudo bem, falou Michelle, acariciando o cabelo comprido da filha. Tantos frascos de shampoo no chuveiro e condicionador, sabonetes e hidratantes, quando a única rotina de beleza de Michelle envolvia protetor solar à prova d'água. Desculpe, disse Ashley, limpando o gloss da boca. Ficou bonito, elogiou Michelle. Sério? Ashley sorriu para ela de um modo que tocou cada fibra do coração da mãe. Você viu esse? Perguntou, referindo-se ao mostruário. Tem um com uma corzinha, para durar mais, mas este tem sabor de cereja e Hayley diz que os Michelle completou as palavras em silêncio. Garotos gostam mais. Os diversos pôsteres dos irmãos Hemsworth nas paredes do quarto de Ashley não haviam passado despercebidos. De qual você gostou mais? Perguntou Michelle. Bem, Ashley deu de ombros, mas uma garota de 11 anos tinha muitas opiniões formadas. Acho que os de cor demoram mais para acabar, certo? Faz sentido, respondeu Michelle. Ashley ainda estava avaliando as duas opções. O de cereja tem gosto de produto químico, sabe? Eu sempre fico mastigando. Quero dizer, se usasse, provavelmente ficaria mastigando, porque ia me incomodar.
Michelle assentiu, contendo o sentimento que fervia dentro dela. Você é bonita, é inteligente, é tão divertida e talentosa e só deveria fazer coisas que a deixem feliz, pois é isso que atrai os garotos que valem a pena, os que se interessam por garotas felizes e seguras. Em vez disso, falou: Pegue o que preferir, eu dou um adiantamento da sua mesada. Mãe! Gritou ela, tão alto que as pessoas olharam. Em seguida veio uma dancinha que estava mais para Tiger do que para Shakira. É sério? Mas você tinha dito... Vocês. Michelle impediu um grunhido. Como explicar aquela reviravolta repentina quando haviam concordado que maquiagem só depois dos 12 anos? É só um gloss. Ela vai fazer 12 anos em 5 meses. Eu sei que concordamos que não seria antes do aniversário, mas você deixou que ela tivesse um iPhone. Esse era o segredo. Desviar a discussão para o iPhone, porque quis o destino que aquela bomba estourasse nas mãos dela. Deixa que eu cuido da chefia, é só um gloss. Mais nada. Leve o que te deixar feliz, falou Michelle. E aquilo a deixou feliz de verdade. Tão feliz que Michelle se viu sorrindo para a mulher na fila do caixa, que sem dúvida entendia que o tubo cintilante de Sassafras e Oas cor-de-rosa não era para a mulher de 39 anos usando shorts de corrida e um boné de beisebol que prendia seus cabelos suados. Isso... disse Ashley, tão empolgada que mal conseguia falar. Isso é demais, mãe. Eu te amo muito. Eu vou ser responsável. Mesmo. O sorriso de Michelle deve ter apresentado os primeiros sinais da batalha perdida que tinha à frente enquanto começava a colocar as compras em sacolas de pano. O iPhone. Ela precisava desviar o assunto para o iPhone, porque também havia sido um acordo, mas então todos os amigos da filha apareceram no acampamento de verão com o aparelho daqueles e o, de jeito nenhum, se transformou em... Eu não podia deixar que ela fosse a única criança sem um iPhone, enquanto Michelle estava fora em uma conferência. Ashley agarrou as bolsas feliz da vida e foi para a saída. Já havia pegado o iPhone. O polegar deslizava pela tela enquanto convocava as amigas para contar sobre o gloss, talvez prevendo que, em uma semana, estaria de sombra azul e traçando aquele delineado no canto dos olhos que deixava as garotas com cara de gatinhas. Michelle, no entanto, começava a pensar em catástrofes. Ashley poderia contrair conjuntivite, ter sol ou blefarite se dividisse maquiagem para os olhos, o vírus da herpes simples ou da hepatite C através do gloss e do delineador labial. Isso sem falar do risco que corria de arranhar a córnea com um pincel de rímel. Alguns batons não continham metais pesados e chumbo? Estafilococo, estreptococo e cólera. Mas que merda passou pela cabeça de Michelle? Ela podia estar envenenando a própria filha. Milhares de estudos comprovavam que havia contaminantes no solo, enquanto poucos, relativamente falando, sugeriam a correlação indireta entre tumores cerebrais e telefones celulares. Na frente, Ashley ria das respostas das amigas. Ela balançava as sacolas agitada ao atravessar o estacionamento. Ela tinha 11 anos, não 12. E 12 ainda era tão jovem, não? Porque a maquiagem enviava um sinal. Deixava implícito o interesse em provocar interesse, que era uma coisa terrível, não feminista de se falar, mas aquele era o mundo real. E sua filha ainda era um bebê que não sabia nada sobre recusar atenção indesejada. Michelle balançou a cabeça em silêncio. Uma bola de neve. De brilho labial para MRSA e Phyllis Schlafly. Ela precisava controlar seus devaneios para que, quando chegasse em casa, conseguisse apresentar uma explicação razoável por ter comprado maquiagem para Ashley quando haviam feito um juramento solene de paz de não comprar. Como fizeram com o iPhone. Ela enfiou a mão na bolsa, procurando as chaves. Estava escuro do lado de fora. A iluminação externa não ajudava. Ou talvez ela estivesse ficando velha e precisasse de óculos. Velha o suficiente para ter uma filha que queria mandar sinais para os garotos. Em poucos anos, ela já poderia ser avó. A ideia fez seu estômago dar um salto mortal em um barril de ansiedade. Por que não comprara uma garrafa de vinho? Olhou para Ashley para ver se a filha não tinha trombado em um carro ou caído de um penhasco enquanto digitava. Michelle ficou boquiaberta. Uma van parou ao lado da menina. A porta lateral se abriu. Um homem saltou. Michelle agarrou as chaves, correu até a filha. Começou a gritar, mas era tarde demais. Ashley saíra em disparada, como a ensinaram a fazer. O que não foi problema, pois o homem não queria Ashley. Queria Michelle. Um mês depois. Domingo, 4 de agosto de 2019. Capítulo 1. Domingo, 4 de agosto, 13h37. Sarah Linton se recostou na cadeira, murmurando. Sim, mãe. Ela se pôs a imaginar se algum dia chegaria o momento em que estaria velha o suficiente para não levar bronca da mãe.
Não use esse tom condescendente comigo, disse Cat, sua raiva parando sobre a mesa da cozinha enquanto ela debulhava vagens em cima de um jornal. Você não é como a sua irmã, não é inconstante. Teve o Steve no colégio, depois o Mason, por motivos que ainda não consigo entender, e o Jeffrey. Olhou por cima dos óculos. Se escolheu ficar com Will, então fique com Will. Sarah esperou que tia Bella acrescentasse alguns homens à lista, mas a mulher se limitou a brincar com o colar de pérolas no pescoço enquanto bebericava o chá gelado. Seu pai e eu passamos quase 40 anos casados, falou Cat. Eu nunca disse, falou Sarah. Bella fez um som que soava como algo entre uma tosse e um espirro de gato. Sarah ignorou o alerta. Mãe, o Will acabou de se divorciar. Eu ainda estou tentando me estabelecer no novo emprego. Estamos aproveitando a vida. Você deveria ficar feliz pela gente. Cat partiu uma vagem como se quebrasse um pescoço. Já não basta você ter saído com Will enquanto ele ainda era casado? Sarah respirou fundo e prendeu o ar. Olhou o relógio acima do fogão. Eram 13h37. Parecia meia-noite e ela nem tinha almoçado ainda. A filha expirou devagar, concentrando-se nos odores maravilhosos que tomavam a cozinha. Abrira a mão da tarde de domingo para aquilo. Frango frito esfriando no balcão. Torta de cereja assando no forno. Manteiga derretendo na panela de pão de milho. Biscoitos, ervilha, feijão, purê de batata doce, bolo de chocolate, torta de noz pecan e sorvete duro o suficiente para dobrar uma colher. 6 horas diárias na academia durante a semana seguinte não compensariam o dano que estava prestes a infligir ao seu corpo. Mas a maior preocupação de Sarah era se esquecer de levar as sobras para casa. Cat partiu outra ervilha, despertando Sarah de seu devaneio. O gelo tilintou dentro do copo de Bella. Sarah escutou o cortador de grama no quintal dos fundos. Por razões que ela não conseguia compreender, durante o fim de semana, Will se oferecera para ser jardineiro de sua tia. Sua pele vibrava como um diapasão só de imaginar ele ouvindo sem querer qualquer parte daquela conversa. Sarah, disse Cat, respirando fundo e bem alto, antes de retomar ao ponto em que havia parado. Você está praticamente morando com ele. As coisas do rapaz estão no seu armário. O barbeador e os produtos de higiene estão no banheiro. Ah, querida, falou Bella, dando um tapinha na mão de Sarah. Nunca divido o banheiro com um homem. Cat balançou a cabeça. Seu pai vai ter um infarto. Ed não iria morrer, mas também não ficaria contente, assim como nunca ficara com nenhum dos homens que queriam namorar a filha. E era por isso que ela estava mantendo a relação em segredo. Ou pelo menos era parte do motivo. Tentou conseguir uma vantagem. Sabe, mãe, você acabou de admitir que xeretou a minha casa. Tenho direito à privacidade. Ah, minha linda, é tão fofo da sua parte pensar assim. Bella estalou a língua. Will e eu sabemos o que estamos fazendo, disse Sarah. Não somos 2 adolescentes impulsivos trocando bilhetes na sala de aula. Gostamos de ficar juntos e é isso que importa. Cat grunhiu, mas a filha não era idiota de achar que aquele silêncio significava consentimento. Bem, eu sou a especialista aqui, disse Bella. Fui casada 5 vezes e... 6, corrigiu Cat. Você sabe que aquele casamento foi anulado. O que estou dizendo é, deixe que a criança decida sozinha. Não estou dizendo o que ela deve fazer, só dando alguns conselhos. Se Sarah não estiver levando Will a sério, deve encontrar um homem que leve a sério. Ela é lógica demais para relacionamento sem compromisso. É melhor ser ilógica do que não ter sentimentos. Charlotte Bronte está longe de ser especialista no bem-estar emocional da minha filha. Sarah massageou as têmporas, tentando afastar uma dor de cabeça. Sua barriga roncava, mas o almoço seria servido apenas depois das 14 horas, o que talvez não tivesse importância, pois se ela continuasse a ter aquela conversa, uma delas, ou talvez todas as 3, ia morrer naquela cozinha. Querida, você viu essa história? Perguntou Bella. Você não acha que ela matou a esposa porque estava tendo um caso? Quero dizer, uma delas está tendo um caso, então a esposa matou a infiel. Piscou para Sarah. Era isso que os conservadores temiam. O casamento gay tornou os pronomes desimportantes. Sarah estava tendo dificuldade em compreender aquela conversa, até se dar conta de que Bella apontava para uma matéria no jornal. Michelle Spivey tinha sido sequestrada no estacionamento de um shopping center 4 semanas antes. Ela era cientista do Centro de Controle de Doenças, CCD, e por isso o FBI assumira a investigação. A fotografia no jornal era da carteira de motorista de Michelle. Mostrava uma mulher atraente de 30 e tantos anos, com um brilho no olhar que mesmo a câmera vagabunda do departamento de trânsito conseguira captar. Você está acompanhando o caso? Perguntou Bella. Sarah balançou a cabeça.
Lágrimas indesejáveis tomaram seus olhos. O marido dela fora assassinado 5 anos antes. Na opinião de Sarah, a única coisa pior que perder um ente querido era nunca saber se aquela pessoa estava morta ou não. Eu acho que foi uma execução, disse Bella. Em geral é isso, a esposa arruma um modelo mais novo e quer se livrar do antigo. Sarah deveria ter deixado para lá, porque Cat estava ficando nervosa, mas justamente por isso, respondeu. Não sei. A filha estava presente quando aconteceu. Viu a mãe ser arrastada para dentro de uma van. Talvez seja ingenuidade dizer isso, mas não acho que a outra mãe faria algo assim à filha. Fred Tokers mandou matar a mãe na frente dos filhos. É, mas foi por causa do seguro, não? Além do mais, os negócios dele eram esquisitos. Ele não era ligado à máfia. E era homem. As mulheres tendem a matar com as próprias mãos. Ah, pelo amor de Deus, disse Cat, enfim explodindo. Será que podemos não falar de assassinato no dia do senhor? E Bella, você é a última pessoa que pode falar sobre cônjuges traidores. Ela chacoalhou o gelo no copo vazio. Um mojito cairia bem nesse calor. Cat bateu palmas, terminando o serviço, e disse a Bella. Você não está ajudando. Ah, irmã, ninguém nunca deveria esperar ajuda de mim. Sarah esperou Cat virar de costas para enxugar os olhos. Bella notara as lágrimas repentinas. Aquilo significava que, no momento em que Sarah saísse da cozinha, a mãe e a tia conversariam sobre o assunto. Por quê? Sarah não sabia explicar aquela sensibilidade. Nos últimos tempos, tudo a fazia chorar, de um comercial triste a uma música no rádio. Ela pegou o jornal e fingiu ler a matéria. Não havia novidades sobre o desaparecimento de Michelle. 1 mês era bastante tempo. Até mesmo a esposa parara de implorar para que ela voltasse em segurança e passara a suplicar para que o raptor ao menos informasse onde encontrar o corpo. Sarah fungou. O nariz começara a escorrer. Em vez de pegar um guardanapo de papel, limpou com as costas da mão. Não conhecia Michelle Spivey, mas no ano anterior estivera brevemente com a esposa dela, Teresa Lee, em um encontro de ex-alunos da Escola de Medicina de Emory. Lee era ortopedista e professora em Emory. Michelle era epidemiologista no CCD. Segundo a reportagem, as duas haviam se casado em 2015, o que provavelmente significava que tinham oficializado a união assim que ganharam o direito legal de fazer isso. Mas, na verdade, estavam juntas havia 15 anos. Sarah imaginava que, depois de quase 2 décadas, elas tinham resolvido as 2 causas mais comuns de divórcio: o ajuste aceitável da temperatura no termostato e a gravidade do crime de fingir não saber que o lava-louças já podia ser esvaziado. Mas ela não era especialista em casamentos ali. Sarah, chamou Cat, de costas para o balcão, braços cruzados. Você é bem direta. Você pode tentar, disse Bella, dando um risinho. Não tem problema seguir com a vida, construir uma nova vida para você com Will. Se está mesmo feliz, então fique feliz. Do contrário, o que está esperando, porra? Sarah dobrou o jornal com cuidado. Os olhos foram ao relógio. 13h43. Eu gostava do Jeffrey, que Deus o tenha, disse Bella. Ele era cheio de pose, mas Will é um doce e ele ama você, querida. A tia deu um tapinha na mão de Sarah. De verdade. Sarah mordeu o lábio. Sua tarde de domingo não ia se transformar em uma sessão de terapia improvisada. Ela não precisava lidar com seus sentimentos. Estava diante do problema oposto do primeiro ato de toda a comédia romântica. Já se apaixonara por Will, mas não sabia exatamente como amá-lo. Ela podia lidar com a falta de traquejo social de Will, mas a sua incapacidade de comunicação quase colocara tudo a perder. Não apenas 1 ou 2 vezes, mas várias. A princípio, Sarah se convencera de que ele estava tentando mostrar o seu melhor lado, o que era normal. Ela tinha esperado 6 meses para vestir seus pijamas de verdade na frente dele. Então, 1 ano se passou, e ele continuava guardando as coisas para si. Coisas idiotas e sem importância, como não telefonar para avisar que precisaria trabalhar até tarde, que o seu jogo de basquete estava demorando muito, que sua bicicleta tinha quebrado no meio do caminho, que se oferecera para ajudar na mudança de um amigo durante o fim de semana. Will sempre parecia chocado quando ela ficava brava por não contar esse tipo de coisa. Ela não estava tentando acabar com a liberdade dele, só queria saber o que pedir para o jantar. No entanto, por mais irritante que fosse, havia outras coisas que eram realmente importantes. Will não chegava a mentir, mas encontrava formas inteligentes de não dizer a verdade. Tivesse isso a ver com uma situação de trabalho perigosa, algum detalhe terrível da sua infância, ou pior, uma atrocidade recente cometida pela ex-mulher nojenta, narcisista e escrota. Em termos lógicos, Sarah compreendia o comportamento de Will. Ele passara a infância pulando de lar adotivo para lar adotivo, e quando não estava sendo negligenciado, estava sendo agredido.
A ex-mulher usara as emoções contra ele. Will nunca tinha tido um relacionamento verdadeiramente saudável. Havia segredos horrendos enterrados no passado dele. Talvez achasse que estava protegendo Sarah. Talvez achasse que estava protegendo a si mesmo. A questão era que ela não tinha a mínima ideia se era uma coisa ou outra, porque Will não reconhecia a existência do problema. Sarah, minha linda, falou Bella. Queria lhe dizer que outro dia estava pensando na época em que você morava aqui, quando estava estudando. Você lembra, querida? Sarah sorriu com a lembrança dos seus anos de faculdade, mas então os cantos dos lábios começaram a ceder quando notou o olhar trocado entre a tia e a mãe. Um golpe forte estava prestes a ser dado. Elas atraíram Sarah até ali com a promessa de frango frito. Querida, vou ser honesta, disse Bella. Esta casa velha é grande demais para sua doce tia Bella cuidar. O que você acha de voltar a morar aqui? Sarah riu, mas depois viu que a mulher estava falando sério. Vocês poderiam dar um jeito no lugar, torná-lo seu, disse Bella. A jovem sentiu a boca se mover, mas não tinha palavras. Meu doce, Bella segurou a mão de Sarah. Sempre pretendi deixar a casa para você no testamento, mas o meu contador disse que seria melhor se eu a transferisse para o seu nome agora. Já dei entrada em um apartamento no centro. Você e o Will podem se mudar no Natal. Naquele salão cabe uma árvore de 6 metros e tem espaço de sobra para... Sarah perdeu a audição por um momento. Ela sempre tinha adorado a antiga e enorme casa georgiana, construída pouco antes da Grande Depressão. 6 quartos, 5 banheiros, anexo com 2 quartos, barracão de jardinagem decorado, terreno de 12.000 metros quadrados em uma das ruas mais valorizadas do estado. A 10 minutos de carro do centro da cidade. A 10 minutos de caminhada do campus da Universidade Emory. O bairro foi um dos últimos trabalhos do paisagista Frederick Law Olmsted antes de morrer, e os parques e as árvores se fundiam muito bem com a florista Fernbank. Era uma oferta fascinante, até os números começarem a correr pela sua cabeça. Bella não realizara nenhuma obra na casa desde os anos 1980. Aquecimento e refrigeração central, encanamento, parte elétrica, reparos no revestimento, novas janelas, novo telhado, novas calhas, brigar com a sociedade histórica por causa de detalhes mínimos. Isso para não mencionar o tempo que perderiam, porque Will ia querer fazer tudo sozinho e as raras noites livres e os longos fins de semana preguiçosos de Sarah se transformariam em discussões sobre cores de tinta e dinheiro. Dinheiro. Aquele era o verdadeiro obstáculo. Sarah tinha muito mais dinheiro que Will. O mesmo valera para o seu casamento. Ela nunca se esqueceria da expressão no rosto de Jeffrey na primeira vez que ele vira o saldo no fundo de investimento dela. Ela chegou a ouvir o barulho dos testículos dele subindo para dentro do corpo. Foi necessária muita sucção para trazê-los para fora de novo. E claro, posso ajudar com os impostos, mas... disse Bella. Obrigada. Sarah picarreou. É muita generosidade, mas... poderia ser um presente de casamento, sugeriu Cat, com um sorriso doce, enquanto se sentava à mesa. Isso não seria adorável? Sarah balançou a cabeça, só que não para a mãe. O que havia de errado com ela? Por que estava se preocupando com a reação de Will? Ela nem sabia quanto dinheiro o namorado tinha. Ele pagava tudo em espécie. Se fazia isso por não acreditar em cartões de crédito ou por não ter crédito, era outra conversa que eles nunca tiveram até então. O que foi isso? Perguntou Bella, a cabeça inclinada. Vocês ouviram alguma coisa? Como fogos de artifício ou algo parecido? Cat a ignorou. Você e Will podem transformar isso aqui em um lar e a sua irmã pode ficar no apartamento em cima da garagem. Sarah percebeu o golpe final. Sua mãe não estava apenas tentando controlar a vida de Sarah. Também queria incluir Tessa na jogada. Acho que Tessa não vai querer morar em cima de outra garagem, respondeu Sarah. Ela não está morando em uma cabana de barro agora? Perguntou Bella. Quieta, disse Cat, e depois perguntou a Sarah. Você conversou com Tessa sobre se mudar de volta? Na verdade, não, mentiu Sarah. O casamento da irmã mais nova estava desmoronando. Falava com ela pelo Skype pelo menos 2 vezes por semana, embora Tessa estivesse morando na África do Sul. Mãe, você tem que parar com isso. Não estamos nos anos 1950. Posso pagar pelas minhas contas. Tenho aposentadoria privada. Não preciso estar legalmente ligada a homem algum. Posso cuidar de mim mesma. A expressão de Cat fez cair a temperatura no aposento. Se acha que casamento é só isso, então dou o assunto por encerrado, disse ela, levantando-se e retornando ao fogão. Mande Will lavar as mãos antes de comer. Sarah fechou os olhos para não revirá-los. Saiu da cozinha. Os passos dela ecoaram pela enorme sala de estar enquanto seguia pela borda do tapete oriental antigo. Parou no primeiro conjunto de portas francesas. Apoiou a testa no vidro.
Will empurrava, feliz, o cortador de grama para dentro do barracão. O jardim estava espetacular. Ele até tinha parado os arbustos em retângulos perfeitos. As beiradas apresentavam uma precisão cirúrgica. O que ele diria de uma casa dilapidada de 2,5 milhões de dólares? Sarah não sabia nem se ela mesma queria tanto a responsabilidade. Passara os primeiros anos de casamento reformando seu pequeno bangalô com Jeffrey. Sarah se lembrava bem da exaustão física de arrancar papel de parede e pintar balaústres de escada, e a agonia insuportável de saber que bastava assinar um cheque para deixar alguém fazer aquilo, mas que não podia, pois seu marido era um homem muito, muito teimoso. Seu marido. Aquela era a outra questão que a mãe dela pretendia discutir na cozinha. Será que Sarah amava Will da mesma forma que tinha amado Jeffrey? Se sim, por que não se casava com ele? E se não, por que estava perdendo tempo? Eram excelentes perguntas, mas Sarah se viu presa na rotina de Scarlett O'Hara de prometer a si mesma que pensaria no assunto no dia seguinte. Abriu a porta com o ombro e foi recebida por uma onda de calor. Uma umidade densa, que dava a sensação de que o ar estava suando. Ainda assim, ergueu a mão e tirou a faixa da cabeça. A camada de tecido extra na sua nuca era como uma luva de forno. Se não fosse o cheiro de grama fresca, poderia pensar muito bem que estivesse entrando em uma sauna. Subiu com esforço pelo terreno elevado. Seus tênis escorregaram em algumas pedras soltas. Insetos voavam ao redor de seu rosto. Ela os espantava conforme se dirigia ao que Bella chamava de barracão, mas que, na verdade, era um estábulo reformado com piso de pedra azul e espaço para 2 cavalos e uma carruagem. Quando passou pela porta aberta, viu Will de pé no meio do espaço, as mãos espalmadas no tampo da bancada de trabalho, enquanto ele olhava pela janela. Havia no amado uma imobilidade que levou Sarah a se perguntar se deveria interromper o momento. Fazia 2 meses que algo incomodava. Ela sentia aquilo se infiltrando em quase todos os aspectos da vida de ambos. Perguntar a respeito. Dar espaço para o namorado pensar. Tentar arrancar aquilo dele. Will continuava insistindo que estava tudo bem. Mas então ela o flagrava fazendo exatamente aquilo. Olhando por uma janela com uma expressão de dor no rosto. Sarah pigarreou. Will se virou. Trocara de camisa, mas o calor já fizera o tecido colar no seu peito. Havia pedaços de grama grudados nas pernas musculosas. Era alto e magro, e o sorriso que deu fez Sarah se esquecer de todos os problemas que tinha com ele por um instante. Hora do almoço? Perguntou ele. São 13h46, respondeu ela, conferindo o relógio. Temos exatamente 14 minutos de calmaria antes da tempestade. O sorriso dele cresceu. Você viu o barracão? Quero dizer, olhou com atenção? Sarah achava que era apenas um barracão, mas Will estava empolgado. Ele apontou para uma divisória no canto. Tem um urinol ali. Um urinol de verdade, funcionando. Olha que legal. Impressionante, murmurou ela, em um tom nada impressionado. Veja como essas vigas são resistentes, disse ele. Will tinha 1,90 m, alto bastante para segurar uma viga e fazer flexões. E olha ali, a TV é velha, mas ainda funciona. E tem uma geladeira cheia e um micro-ondas onde acho que ficavam os cavalos. Ela sentiu os lábios se curvarem em um sorriso. Will era um garoto da cidade e não sabia que aquilo era uma cocheira. E o sofá está um pouco mofado, mas é confortável, falou, jogando-se no sofá de couro gasto, puxando Sarah junto. Isso aqui é ótimo, não? Ela tossiu com a poeira. Tentou não relacionar a coleção de playboys velhas do tio ao sofá que rangia. Podemos nos mudar para cá? Perguntou Will. Olha que não estou totalmente de brincadeira. Sarah mordeu o lábio. Não queria que ele estivesse de brincadeira. Queria que ele dissesse o que desejava de verdade. Ei, um violão! Ele pegou o instrumento e afinou as cordas. Algumas dedilhadas depois ele já produzia sons reconhecíveis. E então transformou isso em uma canção. Sarah sentiu a empolgação rápida da surpresa que sempre vinha com uma nova descoberta sobre o namorado. Will cantarolou os primeiros versos de I Am on Fire, de Bruce Springsteen. Ele parou de tocar. Isso é meio grosseiro, não? Hey, little girl, is your daddy home? E quanto a Girl, you'll be a woman's son? Ou Don't stand so close to me? Ou o primeiro verso de Sarah Smile? Que merda, disse ele, dedilhando as cordas. How and Waits também? O Panic at the Disco tem uma versão melhor, disse Sarah, observando os dedos compridos dele nas cordas. Ela adorava as mãos de Will. Quando você aprendeu a tocar? No ensino médio, sozinho. Ele lançou um olhar tímido. Pense nas coisas idiotas que um garoto de 16 anos faria para impressionar uma garota de 16 anos. Então, eu sei fazer todas elas. Ela riu,
porque não era difícil de imaginar. Você tinha um tupete? Claro, respondeu, continuando a tocar. Eu imitava a voz de Pee Wee Herman, andava de skate, sabia a letra inteira de Thriller. Você deveria ter me visto de jeans e jaqueta da Neighbors Only. Neighbor? Uma marca da Dollar Store. Eu nunca falei que era milionário, disse ele, e ergueu os olhos do violão, satisfeito por ela estar achando graça. Mas então, indicando a cabeça dela, perguntou: O que está acontecendo aí em cima? Sarah sentiu a sensibilidade retornar. O amor a sufocou. Will estava totalmente em sintonia com os sentimentos dela. Portanto, ela queria muito que ele aceitasse que Sarah entrasse em sintonia com os dele. O homem largou o violão, levou a mão ao rosto dela, esfregando sua testa com o polegar, como se dessa forma pudesse tirar a preocupação dali. Melhor assim. Sarah o beijou. Beijou de verdade. Essa parte sempre era fácil. Correu os dedos pelos cabelos suados dele. Will beijou seu pescoço, depois mais baixo. Sarah se contorceu em contato com o corpo dele. Fechou os olhos e deixou que a boca e as mãos de Will apagassem todas as suas dúvidas. Eles só pararam porque, de repente, o sofá sacudiu de maneira brusca. Que porra foi essa? Perguntou ela. Will não teceu comentário algum. Olhou embaixo do sofá, levantou-se, conferindo as vigas acima, batendo os nós dos dedos na madeira petrificada. Lembra o terremoto no Alabama alguns anos atrás? Pareceu a mesma coisa, só que mais forte. Sarah arrumou as roupas. O Country Club faz apresentações de fogos de artifício. Será que estão testando algo novo? À luz do dia? Retrucou Will, parecendo em dúvida. Pegou o telefone da bancada. Não tem nenhum alerta. Ele repassou as mensagens, depois deu um telefonema e outro. Então tentou um terceiro número. Sarah esperou, ansiosa, mas ele balançou a cabeça por fim. Ergueu o telefone para que ela pudesse ouvir a mensagem gravada, dizendo que todas as linhas estavam ocupadas. Ela anotou o horário no canto da tela. 13h51. Emory tem uma sirene de emergência, disse ela a Will. Sempre que há um desastre natural, ela toca... Bum! A terra sacudiu com violência mais uma vez. Sarah teve que se apoiar no sofá antes de conseguir seguir Will até o jardim. Ele olhava para o céu. Uma coluna de fumaça escura subia por trás da fileira de árvores. Ela conhecia muito bem o campus da Universidade Emory. 15.000 estudantes, 6.000 professores e funcionários. 2 explosões de fazer o chão tremer. Vamos, chamou Will, correndo para o carro. Ele era agente especial da Agência de Investigação da Geórgia, a AIG. Sarah era médica. Não havia discussão quanto ao que deveriam fazer. Sarah! Gritou Cat da porta dos fundos. Você ouviu? Está vindo de Emory. Ela entrou correndo na casa para pegar as chaves do carro. Sentiu que seus pensamentos se transformavam em pânico. O campus urbano ocupava mais de 2,5 km². O Hospital Universitário Emory, o Hospital Infantil Eggleston, o Centro para Controle de Doenças, o Instituto Nacional de Saúde Pública, o Centro Nacional de Pesquisa de Primatas Yerkes, o Instituto de Câncer Winship e os laboratórios governamentais, patógenos, vírus, ataque terrorista, atiradores na escola. Talvez um único atirador? Será que foi o banco? Perguntou Cat. Alguns ladrões tentaram explodir a cadeia uma vez. Martin Novak. Sarah sabia que havia uma reunião importante acontecendo no centro, mas o prisioneiro estava em um esconderijo seguro fora da cidade. Seja o que for, ainda não está na TV, disse Bella, que ligara a televisão da cozinha. Eu tenho a velha escopeta de bode aqui em algum lugar. Sarah encontrou o chaveiro na bolsa. Fiquem dentro de casa, avisou ela. Depois apertou com força a mão de Cat. Ligue para o papai e para a Tessa e avise que estão bem. Ela prendeu os cabelos indo até a porta, mas ficou paralisada antes de chegar lá. Todos ficaram paralisados. O lamento grave e triste das sirenes de emergência tomou conta do lugar. Capítulo 2. Domingo, 4 de agosto, 13h33. Will Trent tirou a mão do cortador de grama para limpar o suor dos olhos. A tarefa não foi assim tão simples. Primeiro ele tinha que sacudir o suor da mão. Depois esfregar os dedos por dentro da camisa para tirar a terra. Só então podia varrer o líquido das sobrancelhas com a lateral do punho. Usou o breve momento de trégua de quase cegueira para olhar o relógio. 13h33. Que tipo de idiota cortava 12.000 metros inclinados de grama no meio de uma tarde de agosto? O tipo de idiota que passava a manhã na cama com a namorada, respondeu ele.
Por mais gostoso que tivesse sido, ele gostaria muito de poder voltar no tempo e explicar ao Will do passado quão infeliz o Will do futuro se sentiria. Ele virou a esquina, apontando o cortador para uma depressão no terreno irregular. Seu pé ficou preso em um buraco de marmota. Mosquitos zumbiam diante do seu rosto. O sol parecia uma chibatada de cinto na sua nuca. Suas bolas só não derreteram porque uma massa densa de terra, grama cortada e suor as grudaram no corpo. Will olhou para a casa de Bella ao passar novamente. Não conseguia deixar de se impressionar com o tamanho. Dinheiro praticamente pingava do telhado. Bella até emprestara a ele um livro sobre o projeto. O vitral da escadaria fora feito por Louis Comfort Tiffany. As sancas haviam sido moldadas por artesãos trazidos da Itália. Pisos de carvalho incrustado, tetos decorados, uma fonte interna, uma biblioteca em painéis de mogno cheia de volumes antigos, revestimento de cedro em todos os armários, ouro de verdade nos candelabros exagerados. Um toalete no porão para os empregados, da época da segregação. Havia até mesmo um cofre do tamanho de um homem atrás de um painel escondido na despensa, feito para guardar a prataria da família. Will se sentia um personagem de A Família Buscapé, sempre que subia a entrada de carros. Ele grunhiu, usando o ombro para abrir caminho por um arbusto de unha de gato maior que um gato de verdade. Quando conheceu Sarah, ele soube na hora que aquela mulher era bem de vida. Não que agisse ou falasse diferente, mas Will era um detetive. Um observador treinado. Primeira observação, o apartamento dela era uma cobertura em um prédio chique. Segunda observação, ela dirigia um BMW. Terceira, era médica. Então suas habilidades de detetive não eram realmente necessárias para descobrir que ela tinha dinheiro no banco. A pegadinha? Sarah lhe dissera que o pai era bombeiro. Verdade. Só que tinha deixado de fora que Ed Linton também investia no mercado imobiliário e que colocara Sarah no negócio da família, e que ela ganhara muito dinheiro alugando e vendendo casas, que seu empréstimo estudantil havia sido pago, além do que ela vendera sua clínica pediátrica no condado de Grant antes de se mudar para Atlanta. Fora o dinheiro da pólice de seguro da vida do marido morto e sua pensão, e como viúva de um policial era isenta de impostos estaduais. Portanto, financeiramente falando, Sarah era o tio Phil de sua versão bem menos famosa de Um Maluco no Pedaço. O que por ele estava tudo bem. Will tinha 18 anos quando alguém colocou dinheiro em seu bolso pela primeira vez. O dinheiro da passagem de ônibus até o abrigo de sem-teto, porque ele havia passado da idade limite do sistema de lares adotivos. Ele conseguira uma bolsa do estado para a faculdade. Acabara trabalhando para o mesmo estado que o criara. Como policial, estava acostumado a ser ao mesmo tempo o sujeito mais pobre na sala e o sujeito com maior chance de levar um tiro na cara trabalhando. Então a verdadeira pergunta era, para Sarah estava tudo bem? Will tossiu um bolo de terra que tinha sido arremessado em seu rosto como um míssil Trident pela roda de trás do cortador de grama. Ele cuspiu no chão, sua barriga roncou só de pensar no almoço. A mansão de Bella o incomodava, o que a casa representava, o que dizia sobre a disparidade entre ele e Sarah, porque o lugar onde Will morara durante a faculdade havia sido condenado por causa de asbestos, não incluído no Registro Nacional de Casas Históricas. A tia de Sarah estava em um nível totalmente diferente de riqueza, de diversas formas. Pelo cheiro que saía de seu chá gelado, Will supôs que ela apreciava uma bebida durante o dia. Até onde ele sabia, ela enriquecera casando, e casando, e casando. E ele não tinha nada a ver com isso até que passou a ter graças à incrível generosidade dela. Na semana anterior, Bella dera a Will um barbeador que valia pelo menos $200. Na semana antes dessa, ela percebeu que ele estava admirando uma das coleções de discos do falecido marido e lhe deu uma caixa das da coleção quando ele passou pela porta. A Night at the Opera, original do Queen. Parallel Lines da Blonde, o single de 12 polegadas de Imagine, de John Lennon, com uma impecável maçã verde no selo. Will poderia aparar aquele maldito gramado pelos 2000 anos seguintes e nem chegaria perto de pagar por isso. Ele interrompeu a tarefa para limpar a testa com o braço. Acabou misturando suor com suor. Respirou fundo e inalou um mosquito. 13h37. Ele nem sequer deveria estar ali. Naquele exato momento, havia uma reunião importante acontecendo no centro. Essas reuniões vinham ocorrendo durante o mês anterior e 2 vezes por mês antes disso. A AIG estava se coordenando com o Marshal Service, a ATF, a Agência Reguladora de Produtos Alcoólicos, de Tabaco, de Armas de Fogo e de Explosivos, e o FBI para a transferência de um ladrão de bancos condenado. Martin Novak, no momento, morava em um esconderijo não revelado enquanto esperava sua sentença que sairia no Russell Federal Building. Não estava na cadeia porque seus colegas ladrões de banco tinham tentado explodir um buraco do tamanho de Novak na lateral do prédio. A tentativa fracassara.
mas ninguém queria correr riscos. Novak não era um condenado típico. Era um verdadeiro gênio do crime que comandava uma equipe de marginais muito bem treinados. Eles matavam indiscriminadamente. Civis, seguranças, policiais. Não importava quem estava do outro lado da arma quando eles apertavam o gatilho. A equipe se movimentava pelos bancos escolhidos como os ponteiros de um relógio. Todos os indícios levavam a crer que o grupo de Novak não ia deixar o líder morrer nas entranhas de uma prisão federal. Como policial, Will desprezava esse tipo de criminoso. Não havia nada pior, ou mais raro, do que um bandido realmente esperto, mas ele ansiava para participar da ação. Will aceitara havia muito tempo que a parte do trabalho que mais o atraía era a caçada. Ele nunca conseguiria atirar em um animal, mas a ideia de ficar à espreita, rifle apontado para o centro da massa de um bandido, o dedo no gatilho, coçando para eliminar do mundo aquela alma infeliz, era um grande barato. E também uma coisa que ele nunca contaria a Sarah. Ele estava certo de que o marido dela era do mesmo tipo, que provavelmente tinha sido o amor de Jeffrey Tolliver pela caçada que acabou com ele. O bater ou correr de Will estava igualmente travado no modo bater, e não queria que Sarah ficasse aterrorizada sempre que ele saísse pela porta. Ele ergueu os olhos para casa novamente, enquanto aparava a faixa seguinte. Tias ricas e bêbadas à parte, ele achava que as coisas estavam indo bem com Sarah. Eles haviam estabelecido uma rotina. Aprenderam a aceitar as falhas um do outro, ou pelo menos a fazer vista grossa para as piores, como em 2 exemplos. A falta de interesse em fazer a cama toda manhã como um ser humano responsável e uma má vontade teimosa quando se tratava de abandonar o hábito de jogar fora o pote de maionese quando havia o suficiente no fundo para fazer meio sanduíche. De sua parte, Will estava tentando se abrir mais com Sarah a respeito de seus sentimentos. Era mais fácil do que ele achara que seria. Simplesmente marcava em seu calendário de contar a ela toda segunda-feira se estivesse incomodado com alguma coisa. Um dos seus maiores medos desaparecera antes de uma confissão de segunda-feira. Ele ficara realmente preocupado quando Sarah começou a trabalhar com ele na AIG. As coisas estavam mais tranquilas, principalmente graças a Sarah. Cada um ficava em sua própria área. Ela era médica e legista, mesmo emprego que tivera no condado de Grant. O marido dela havia sido chefe de polícia, então ela sabia lidar com o policial. Assim como Will, Jeffrey Tolliver provavelmente não fora cogitado para qualquer promoção. Mas era aquilo. Que promoção teria o homem que já estava no topo da cadeia alimentar? Will tirou isso da cabeça, porque, por mais soturnos que parecessem seus pensamentos, deixar que fossem mais fundos seria uma faca de 2 gumes. Pelo menos a mãe de Sarah parecia estar se aproximando. Na noite anterior, Cat passara meia hora contando a ele histórias dos primeiros anos do seu casamento. Will só podia encarar aquilo como um avanço. Quando o conheceu, ela só faltou xingá-lo. Talvez a batalha de Sísifo dele contra o gramado da irmã bêbada a tivessem convencido de que ele não era tão mau assim. Ou talvez ela conseguisse ver o quanto Will amava sua filha. Isso tinha que valer alguma coisa. Ele tropeçou quando o cortador caiu em outro buraco de marmota. Will ergueu os olhos, chocado ao descobrir que estava quase terminando. Olhou a hora. 13h44. Se ele se apressasse, poderia passar alguns minutos no barracão para se limpar, refrescar e esperar a sineta do almoço. Will avançou pela faixa comprida de grama e praticamente correu de volta ao barracão. Deixou o cortador de grama esfriando no chão de pedra. Teria dado um chute na máquina velha, mas suas pernas eram serpentinas. Tirou a camisa. Foi à pia e enfiou a cabeça na água gelada. Lavou todas as áreas importantes, como a barra de sabão que tinha a textura de uma lixa. Sua camisa limpa deslizou pela pele molhada quando ele a vestiu. Foi até a bancada, apoiou as mãos, abriu as pernas e deixou que tudo secasse ao ar. Havia uma notificação no celular. Faith escrevera para ele direto da reunião de figurões para a qual Will não fora convidado. Ela lhe mandara um palhaço apontando uma pistola de água para a própria cabeça. Depois uma faca. Depois um martelo. Depois outro palhaço e, por alguma razão, um inhame. Se ela estava tentando animá-lo, não era com um inhame que ia conseguir. Will olhou pela janela. Não era lá muito introspectivo, mas não havia nada a fazer além de pensar enquanto olhava para o gramado perfeitamente aparado. Por que ele não estava naquela reunião de figurões? Ele não podia invejar Faith pela oportunidade, ou pelo nepotismo. Amanda, a chefe deles, começara a carreira em parceria com a mãe de Faith. Eram amigas íntimas. Não que Faith tivesse moleza por causa disso. Ela merecera passar da patrulha para a divisão de homicídios do Departamento de Polícia de Atlanta, até a posição de agente especial da Agência de Investigações da Geórgia. Era uma policial competente. Merecia qualquer promoção que recebesse. A verdadeira humilhação ainda estava por vir. Além de ter que contar a Sarah que Faith subira enquanto ele permanecia empacado, Will teria que se adaptar a um novo parceiro. Ou, mais provavelmente,
Um novo parceiro teria que se adaptar a Will. Ele não levava jeito para lidar com pessoas. Pelo menos não com seus colegas policiais. Era muito bom em falar com criminosos. Passou a maior parte da juventude evitando a lei. Sabia como os criminosos pensavam. Podia ser trancados em uma sala que imaginariam 16 formas diferentes de escapar, nenhuma envolvendo pedir a alguém para destrancar a porta. O fato era que Will encerrava os casos. Ele tinha bons resultados. Era um ótimo atirador. Era cuidadoso. Não queria uma medalha para fazer seu trabalho. Ele queria saber por que não havia sido convidado para aquela reunião. Will olhou novamente para o telefone. Nada além de inhame. Observou através da janela. Sentiu que estava sendo observado. Sarah pigarreou. Will sentiu seu humor melhorar. Não conseguia conter o sorriso idiota que brotava em seu rosto sempre que a via. Seus cabelos ruivos compridos estavam soltos. Ele adorava quando os cabelos dela estavam soltos. Hora do almoço? Perguntou ele. São 13h46, respondeu ela, conferindo o relógio. Temos exatamente 14 minutos de calmaria antes da tempestade. Ele analisou o rosto dela, que era bonito, mas havia uma estranha marca acima da sobrancelha que lembrava muito as entranhas esmagadas de um inseto. Ela fez uma expressão curiosa. Você viu o barracão? Quero dizer, olhou com atenção? Will fez um passeio pelo local com ela, mas apenas como pretexto para colocá-la no sofá. Estava exausto de cortar grama. Estava faminto. Estava com medo de que Sarah só se contentasse com um policial pobre, desde que esse policial pobre tivesse ambições. É ótimo aqui, não? Sarah tossiu com a poeira que subiu do sofá. Ainda assim, colocou a perna sobre a dele. Apoiou o braço nos ombros dele. Os dedos acariciaram as pontas molhadas dos cabelos dele. Will sempre sentia uma calma repentina quando estava com Sarah, como se a única coisa que importasse fosse a ligação entre ambos. Podemos nos mudar para cá? Perguntou Will. Olha que não estou totalmente de brincadeira. De curiosa, Sarah passou para atenta. Will parou de respirar. A brincadeira caíra mal. Ou talvez não fosse uma brincadeira, pois havia algum tempo que estavam evitando o assunto de morar juntos. Ele estava morando com Sarah, mas ela não fizera um convite oficial, e ele não conseguia entender se aquilo era um sinal, e caso fosse, se era um sinal vermelho, um sinal verde, ou se estava mais para uma placa batendo na cara dele, só que ele não via. Ele procurou desesperadamente mudar de assunto. Ei, um violão! Will brincou com as cordas. Seu eu adolescente tivera a paciência de aprender o total de uma música inteira. Ele começou devagar, cantarolando a melodia para se lembrar dos acordes, e então parou, pensando em por que um dia achara que I Am on Fire era a música que convenceria uma garota a deixar que ele tocasse seus seios. Isso é meio grosseiro, não? Hey, little girl, is your daddy home? E quanto a Girl, you'll be a woman's son? Ou Don't Stand So Close to Me? Ou o primeiro verso de Sarah's Smile? Ele dedilhou o violão, ouvindo Daryl Hall cantando em sua cabeça. Baby hair with a woman eye. Que merda, disse ele, dedilhando as cordas. How and oh it's também? O Panic at the Disco tem uma versão melhor, replicou Sarah. Will adorou saber que ela conhecia aquilo. A princípio tinha ficado assustado com o número de CDs de Dolly Parton no carro dela. Depois vira sua lista no iTunes, que tinha de tudo, desde Adam Ant a Kraftwerk, passando por Led Zeppelin, e então ele soube que daria tudo certo. Ela estava sorrindo para ele, vendo seus dedos deslizarem pelas cordas. Quando você aprendeu a tocar? No ensino médio, sozinho. Ele passou a mão nos cabelos dela, colocando-os para trás para ver melhor seu rosto. Pense nas coisas idiotas que um garoto de 16 anos faria para impressionar uma garota de 16 anos. Então, eu sei fazer todas elas. Isso pelo menos arrancou uma risada dela. Você tinha um topete? Claro, respondeu, listando suas aprendizagens patéticas que lhe valeram 0 conquistas. Você deveria ter me visto de jeans e jaqueta da Neighbors Only. Neighbor? Uma marca da Dollar Store. Eu nunca falei que era milionário. Ele não conseguia mais ignorar a situação. Indicando a cabeça dela, perguntou. O que está acontecendo aí em cima? Sarah balançou a cabeça. Will recolocou o violão no apoio, usou o polegar para massagear a testa dela. Melhor assim? Por alguma razão, ela começou a beijá-lo. Beijá-lo de verdade. Deixou que suas mãos descessem pela cintura. Sarah chegou mais perto. Beijou com mais intensidade. Usou a ponta dos dedos para empurrar os ombros dele para baixo. Então o empurrou com as mãos. Will estava de joelho, pensando que nunca se cansaria do gosto dela, quando o chão começou a sacudir. Sarah se sentou.
Que porra foi essa? Will limpou a boca. Ele não podia fazer piada sobre mover a terra por ela, porque a terra havia se mexido literalmente. Olhou embaixo do sofá velho para ver se estava desmontando. Levantou-se e bateu nas vigas, o que provavelmente foi uma coisa bem idiota a se fazer, porque o barracão inteiro podia ter desabado na cabeça deles. Lembra o terremoto no Alabama alguns anos atrás? Pareceu a mesma coisa, só que mais forte. Sarah arrumou as roupas. O Country Club faz apresentações de fogos de artifício. Talvez estejam testando algo novo? À luz do dia? Retrucou Will, pegando o celular na bancada. Viu a hora. 13h49. Não tem nenhum alerta. Ela também trabalhava na IG. Sabia que o estado tinha um sistema de contato de emergência que buscava todos os policiais em caso de ataque terrorista. Will pensou no local onde eles estavam. Que tipo de acontecimento cataclísmico podia ser sentido naquelas coordenadas? Lembrou-se de ter ido a uma palestra de um agente do FBI que estivera no Marco Zero. Mais de uma década depois, o homem não conseguia encontrar palavras para descrever a impressionante energia cinética dissipada no solo quando um arranha-céu desabava. Como um terremoto acima da escala. O aeroporto de Atlanta ficava a 11 quilômetros do centro. Mais de 250 mil passageiros passavam por ali todos os dias. Will voltou ao telefone. Tentou verificar mensagens e e-mails, mas o ícone simplesmente ficou girando na tela. Ligou para Faith, mas não conseguiu completar a chamada. Tentou Amanda, e deu no mesmo. Tentou o telefone central da AIG. Nada funcionava. Levantou o telefone para que Sarah conseguisse ouvir os 3 toques e depois o operador dizendo que todas as linhas estavam ocupadas. Largou o telefone da bancada. Poderia muito bem ser um tijolo. O rosto de Sarah estava tomado pela ansiedade. Emory tem uma sirene de emergência, disse ela a Will. Sempre que há um desastre natural, ela toca... Bum! Will quase perdeu o equilíbrio. Correu para o jardim e olhou para o céu. Uma coluna de fumaça escura subia atrás da fileira de árvores. Não eram fogos. 2 explosões. Vamos! Chamou Will, começando a correr na direção da rampa de carros. Sarah! Gritou Cat da porta dos fundos. Você ouviu? Ele viu Sarah entrar correndo na casa. Provavelmente ia pegar as chaves. Ele queria que ela ficasse lá dentro, mas sabia que ela não faria isso. Will desceu o jardim da frente em disparada. A polícia ia bloquear as ruas. Não haveria onde estacionar os carros e provavelmente seria mais rápido correr até lá. Pensou na sua arma trancada no porta-luvas da BMW de Sarah, mas se os policiais locais precisassem dele para algo, seria no controle de multidões. Will pisou na rua no instante em que o lamento de uma sirene de emergência tomou conta do lugar. A casa de Bella ficava em um trecho reto da Low Water Road. Havia uma curva a uns 50 metros à frente que acompanhava o contorno do campo de golfe de Druid Hills. Will manteve os braços junto ao corpo, as pernas se movendo vigorosamente enquanto se aproximava da curva. Estava quase lá quando ouviu outro som. Não uma explosão, mas o estranho som produzido na colisão de 2 automóveis. Outra batida. Ele trincou os dentes enquanto esperava no silêncio que se seguiu. Uma buzina de carro começou a soar junto com a sirene de emergência. Só quando fez a curva, Will viu o que havia acontecido. 2 carros haviam imprensado uma picape azul. Havia um Porsche Boxster S vermelho na frente. Modelo mais antigo, motor boxer 6 cilindros aspirado, um terceiro radiador atrás da abertura inferior dianteira. O capô se abrira. O motorista estava caído sobre o volante, apertando a buzina com o rosto. Atrás dele havia uma picape Ford F-150. As portas deviam ter amassado com o impacto. Um homem tentava sair pela janela aberta. O outro estava apoiado no capô, sangue pingando do rosto. Um Chevy Malibu prateado de 4 portas completava a fila. Motorista na frente, 2 passageiros atrás, nenhum deles se movendo. O policial dentro de Will imediatamente analisara a cena. O Porsche parara rápido demais. A picape e o Malibu estava seguindo muito de perto, provavelmente acelerando. Se o motorista do Porsche havia provocado o sujeito da picape tocando nos freios, era um enigma para o investigador do acidente decifrar. Will olhou para além deles, na direção da rotatória da North Decatur Road. O círculo estava cheio de veículos estacionados. Uma minivan, um caminhão-baú, Mercedes, BMW, Audi. Estavam todos abandonados, portas abertas. Motoristas e passageiros de pé na rua olhando para a fumaça que cortava o céu azul. A corrida puxada de Will diminuiu para um trote até que ele também ficou imóvel. Pássaros cantavam nas árvores. Uma brisa levíssima agitava as folhas. A fumaça vinha do campus da Emory. Estudantes, funcionários, 2 hospitais, o quartel-general do FBI, o CCD. Will? Ele se assustou. Sarah estacionara ao lado dele.
Sua BMW X5 era híbrida. O motor funcionava a bateria em baixas velocidades. Eu posso fazer a triagem deles, mas preciso da sua ajuda, disse ela. Ele teve que pigarrear para conseguir retornar ao presente. O motorista do Porsche parece mal. Sarah saltou do carro. Está vazando gasolina do motor. Ela correu até o Porsche. O condutor continuava caído no volante. As janelas estavam fechadas, assim como o teto conversível. Sarah tentou a porta, inutilmente. Esmurrou a janela. Senhor! Chamou. A buzina continuava tocando. Ela teve que elevar a voz. Senhor, precisamos tirá-lo do carro. O cheiro de gasolina fez os olhos de Will arderem. Havia muitas formas pelas quais a eletricidade correndo pela buzina poderia inflamar o combustível sob o veículo. Afaste-se, disse Will a Sarah. Ele tinha no bolso um canivete de mola que havia usado para cortar a era das árvores de Bela. Segurou o cabo com as duas mãos e cravou a lâmina de 10 centímetros no teto conversível maleável. A faca era em parte serrilhada. Ele tentou serrar o material, mas a lona e o material de isolamento eram grossos demais. Will guardou a faca no bolso e usou os dedos para abrir uma fenda larga o bastante para que sua mão passasse, soltasse as travas e recolhesse o teto. Virou a chave na ignição. A buzina parou de soar. Will destrancou a porta. Sarah demorou alguns segundos antes de começar a balançar a cabeça. O pescoço dele está quebrado. Não estava usando o cinto de segurança, mas é esquisito. Esquisito como? Eles não estavam indo tão rápido para sofrer um ferimento desse tipo, a não ser que ele tivesse algum quadro médico anterior. Mesmo assim, disse, mais uma vez balançando a cabeça. Não faz sentido. Will olhou para as marcas de pneus na rua. Eram curtas, indicando que o Porsche seguia em baixa velocidade. Esfregou o polegar na camisa. A chave na ignição estava viscosa de sangue, assim como a maçaneta interna, embora não houvesse muito sangue em nenhum outro lugar. Havia papéis espalhados no banco dianteiro. Senhora? O motorista da F-150 estava de pé atrás do Porsche. Era um típico caipira, com cabelos compridos escorridos e uma barba ao estilo ZZ Top. O tipo de sujeito que descia das montanhas todo dia para construir pisos e erguer paredes. Com os dedos tentava manter no lugar pedaços do escalpo. A senhora é enfermeira? Médica, respondeu Sarah, afastando gentilmente a mão dele para examinar a ferida. Sente tontura ou náusea, senhor? Moore. Não, senhora. Will olhou para o asfalto. Havia um rastro de sangue entre a picape e o Porsche. Então, Moore tinha conferido ao motorista e depois voltado à picape. Não havia nada suspeito nisso, mas a intuição de Sarah costumava ser confiável. Se ela achava que havia algo errado, então havia algo errado. O que Will estava deixando passar? Ele se dirigiu ao passageiro da picape. O que aconteceu? Tubulação de gás explodiu. Nós saímos correndo de lá. Era um caipira saído diretamente de Lynyrd Skynyrd. Will sentiu o cheiro de fumaça de cigarro que emanava dele a 3 metros de distância. O sujeito apontou para o Malibu. É com eles que vocês deveriam se preocupar. O cara no banco de trás não parece nada bem. Sarah já estava indo até o sedã. Will a seguiu, embora ela não precisasse de ajuda. A desconfiança dela havia disparado nele um alarme interno, que olhou para os dois lados da rua. Alguns dos vizinhos estavam parados na porta, mas ninguém se aproximava da cena. A fumaça das explosões deixara no ar um cheiro de carvão. Meu amigo precisa de ajuda, disse o motorista do Malibu, cambaleando ao saltar do carro. Usava um uniforme azul da segurança da universidade. Abriu a porta de trás. Um dos passageiros estava caído no banco, com o mesmo uniforme azul. Ela é médica, disse Marlon. Uma tubulação de gás explodiu em um dos canteiros de obra, disse o motorista do Chevy para Will. 2 vezes? Nós ouvimos 2 explosões. Não sei, cara. Talvez mais alguma coisa tenha explodido. O lugar inteiro evaporou. E os feridos? Ele balançou a cabeça. Os operários não trabalham nos fins de semana, mas estão evacuando o campus inteiro por garantia. Foi um inferno quando o alarme disparou. Will não perguntou ao guarda de segurança de Emory por que não estava ajudando a evacuar o campus. Olhou para o horizonte. A única coluna de fumaça adquirira uma estranha cor azul marinho. Senhor, chamou Sarah, ajoelhada à porta aberta do carro para falar com um homem no banco de trás. O senhor está bem? O nome dele é Dwight, disse o motorista do Chevy. Eu sou o Clinton. Eu sou o Vince, contou o passageiro da picape. Will ergueu o queixo para indicar que tinha escutado. Ele finalmente ouviu carros de polícia disparando pela Oakdale Road, paralela a Low-Water. Um helicóptero branco de socorro médico passou em alta velocidade. Ao longe, caminhões dos bombeiros buzinavam. Ninguém usava a rua de Bela. Deveria ter acontecido outro acidente no encontro de Low-Water com Ponce de Leon. Não havia como dizer quantas pessoas teriam pisado no freio quando as explosões começaram.
Então, por que aquele acidente em específico parecia diferente? Dwight? Sarah colocou o homem sentado. As janelas eram muito escurecidas. Will via por cima da porta a cabeça de Dwight tombar para o lado. Os brancos dos olhos expostos, como ossos sob as pálpebras inchadas. Escorria sangue do nariz. Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais.